Papo de Redação. Oferecimento Irmãos Gonçalves. Comprar nos Irmãos Gonçalves é um barato. Pemasa, tudo para o seu carro em um só lugar. Unimed, Porto Velho. O plano é viver bem todos os dias. Olá, amigos, boa tarde. Estamos iniciando mais um Papo de Redação aqui na sua SIC TV e nas emissoras que formam a Record TV espalhadas por todo o estado de Rondônia. Você que nos assiste aí pelos canais da TV aberta da SIC TV, são 19 canais no estado. Você que nos assiste também pelo YouTube, o nosso boa tarde. Você que nos assiste pelas antenas parabólicas digitais, que são milhares de antenas parabólicas digitais espalhadas também por todo o estado. O nosso boa tarde e o nosso muito obrigado por nos fazer companhia em mais um Papo de Redação. E a gente está aqui hoje, de novo, por conta de saga. Olha, gente, é a saga... Como é que é? BYD. BYD. O Marlon tem um BYD, é um carro elétrico. Gente, olha que maravilha, pois a saga BYD vai estar conosco. Daqui a pouquinho alguém vai entrar aí falando diretamente da saga, ok? Também conosco a Pemasa. No São João, na Pemasa, é diferente, fique sabendo disso. Supermercado Irmãos Gonçalves, sempre fazendo o melhor para você. Olha, daqui a pouquinho nós vamos ter conosco o governador Marcos Rocha e a primeira-dama e secretária de Ação Social, dona Luana Rocha. Já estão chegando aqui, vamos conversar com eles durante o programa todo hoje. Vamos dissecar o governo, vamos dissecar também a Secretaria de Ação Social, comandada pela dona Luana Rocha, e vamos falar sobre as perspectivas, afinal de contas, no ano que vem teremos eleição. E as eleições, pelo que a gente está vendo, já começaram aqui no estado também. Então, vamos discutir tudo isso. A crise interna que vive hoje o governo, fogo amigo sendo disparado de lado a lado, tem muito assunto para a gente tratar com o governador Marcos Rocha. A sua opinião e as suas perguntas também serão muito bem-vindas. E olha, para você participar do programa e interagir com o governador, com a dona Luana Rocha, está aqui no vídeo o nosso WhatsApp. É o 99911-1111. Manda para cá o seu recado, manda para cá a sua pergunta, que será muito bem-vindo sempre, tá bem? 99911-1111. Enquanto o governador e a dona Luana Rocha não chegam, Sérgio Pires, você tem algum destaque, algo que chamou a atenção sua nesta semana? Dois bem rapidinhos. O primeiro, e eu vou perguntar isso ao governador, se o fato do vice ter entrado na justiça contra ele significa a última pá de cal na possibilidade de um entendimento entre os dois. Esse é o meu primeiro destaque. O senhor acha que é motivo para não se... Entrar na justiça? Claro que é estranho isso. Contra um amigo, contra um parceiro? Não, mas então Sérgio, eu vou entrar no juízo contra ti, tu vai dizer, Sérgio, mas nós somos irmãos. Eu já me posicionei a respeito disso, todo mundo sabe que eu já falei. Eu não faria isso, não teria feito isso. Nem eu. Mas não é algo para ser irreversível. Eu acho. As pessoas conversam como adultos e pode resolver. Alguém me disse assim, não, mas aí o Sérgio vai tirar a ação. Não tira não, deixa correr. Quem decide é a justiça. Deixa a justiça resolver isso, mas eles podem chegar a um acordo. Por que não? Nada na vida, nem na política, é irreversível. Bom, eu acho que infelizmente, lamentável. Quer dizer que se eu brigar com o senhor é pro resto da vida. Mas vou me cuidar com isso agora. Eu não vou brigar contigo nunca, mas se tu brigar comigo não. E me botar a correr, o que eu vou fazer? Não, eu não vou te botar a correr, porque Everton, primeiro que o senhor não... simbólico. Primeiro que o senhor não consegue mais correr. É verdade. Tá certo? Mas é simbólico, eu acho isso. Segundo, meu segundo destaque é a volta da censura. Desde o governo militar, nós não tínhamos mais censura e agora ela voltou. Ponto. Meus dois destaques bem rapidinhos. Muito bem.
Eric Araújo. Boa tarde, amigos. Vou complementar o destaque do Sérgio, uma vez que ele roubou o meu destaque, né, mais uma vez, mas é lamentável que dia 26 o STF forma a maioria de votos, né, 8-3 a votação, que torna parcialmente inconstitucional o artigo 19 da Lei do Marco Civil da Internet, que está em vigor no Brasil desde 2014, né, e com uma emenda constitucional aplicada em 2019 para crimes contra a honra via internet. E, lamentavelmente, dia 26, nós oficialmente, o STF aplica uma censura através das redes sociais. Muito bem. Joacir Loura Júnior, destaque. Boa tarde a todos. O meu destaque é a derrota do governo no Congresso Nacional em relação ao Imposto sobre Operações Financeiras, IOF. Ponto. É destaque. E que derrota, hein? Que derrota, cachapante. Agora, o governo pode tá recorrendo ao STF Escolhendo o relator ainda. depois do povo ter decidido, porque quando a Câmara decide, não são os deputados, eles estão ali votando em nome do povo. Sim. Você acha que um juiz ou um ministro sem voto pode decidir, pode estar acima da decisão do colegiado que representa o povo? Não deveria, né? Mas aí é esse parlamento fraco, esse parlamento raquítico, que não se dão respeito, a verdade é essa, esses deputados e senadores, não se colocam com a sua autoridade constitucional e deixam algo que é para ser decidido pelo Congresso para o Judiciário decidir. Não, mas o Congresso decidiu. Pois é, mas quem entrou foi o PSOL, né? É, o PSOL. Everton, eu sinceramente, nem busquei saber qual que foi o argumento jurídico para isso. Porque, para mim, se o processo legislativo não tem vício, processo legislativo constitucional não tem vício, se houve todo um regimento, uma liturgia processual obedecida, o rito, e se foi votado, acabou, não tem ponto final. Eu acho que o próprio STF tem que dizer não, eu não tenho que me pronunciar. Mas eu acho que não é bem assim, não. Bom, não vai ser assim, mas deveria ser. Deveria. Perfeito, perfeito. Mas aí você concorda comigo que esses deputados não têm se colocado com a sua autoridade. Com certeza, com certeza. E eu tenho falado isso sempre aqui também. Lamentavelmente, o Congresso Nacional hoje está desmoralizado. Não se dá o valor. Né? Porque se se desse o valor devido, o STF iria dizer não vou me entrar nessa discussão. Né? Beni Andrade, eu só não entendi, doutor Joacir, que é a escolha do relator. Ele não, o pessoal, ele ajuizou uma medida e disse que o relator tem que ser o Alexandre de Moraes. E pode? Não. Por uma prevenção que eu não sei por quê. Mas não, o senhor já fez isso alguma vez? A depender da matéria, você pode pedir que determinado juiz, ou desembargador, ou ministro, possa ser um prevento para conhecer daquela matéria. Mas, sinceramente, como é uma matéria nova, qual razão seria o Alexandre de Moraes relator? Sim. Mas, na verdade, o que parece, Everton, é que só tem o Alexandre de Moraes como ministro. Eu ia dizer, parece que... Ele é o para-raio do STF. Isso quer dizer que, para esse povo todo, só o Alexandre é que existe. Exatamente. Os outros são meros espectadores, né? E seguidores do Alexandre de Moraes. Gostou do meu boné? Pois é, um bonezinho chique, né? É o boné do nosso 01, né? Do Ayrton Senna, saudoso Ayrton Senna. Isso aí é porque você é Magalhães Pinto. Não vem, cara. Beni Andrade. Quem Nacional, tem né? O Magalhães Pinto era o dono do Banco Nacional? O Magalhães Pinto era o dono do Banco Nacional? Era. Ah, perfeito. O senhor tem destaque, senhor Beni? Olha, o meu destaque é só para chamar a atenção. Seja breve, por favor. É interessante. Sábado que vem eu falo, obrigado. Hã? Sábado que vem eu dou meu destaque. Ele não trouxe destaque. Viu? Gente, só para dizer o seguinte, o Rio Madeira entra no hall dos grandes rios preferidos pelas quadrilhas. Que coisa incrível. Então, está se modernizando, está crescendo o Rio Madeira, né? A Polícia Federal prendeu temporariamente 14 pessoas na última quinta-feira suspeitas de envolvimento em uma quadrilha especializada em roubar cargas, grãos de embarcações atracadas no Rio Madeira, em Porto Velho.
mais para frente a gente vai voltar nesse assunto, porque, olha, impressionante. Era só o que faltava, né? Então aí. Muito bem. Deixa eu pedir aqui para o Mário Tossi. Mário Tossi, vem cá. O Mário, tem aquele depoimento do Mário Tossi aí, gente? A gente gostaria de ouvir a fala do Mário Tossi aqui no programa de hoje. Pega esse microfone aqui, por favor, e leve lá no Dr. Elias Rezende, o novo chefe da Casa Civil, que está aqui já, se antecipou ao governador. Esse aí. Elias, liga pra gente esse microfone. Bota, por favor, bote em retorno aqui pra gente, no ambiente em que nós estamos, para podermos ouvir o chefe da Casa Civil. Seja bem-vindo, meu caro Elias Rezende, que pegou aí o barco andando, mas não afundando. É isso, Elias? Graças a Deus. Boa tarde a todos os nossos nobres amigos dessa bancada de excelência. Uma bancada muito forte aí, né? Uma bancada de homens de extrema inteligência e de conhecimento profundo sobre todos os assuntos que a gente fala no nosso estado de Rondônia, né, Beni? E eu, disfarçadamente aqui, Everton, vim aqui só para acompanhar o programa. Eu falei, hoje eu vou acompanhar de auditório, sentado ali, só faltou o pomponzinho aqui para poder fazer a pietagem. Já me acha. Eu já acho, Elias, que tu ficou sabendo do churrasco que vai ter depois do programa. Eu vi um preparatório ali fora que, confesso, me deixou bastante animado. Hein? É verdade. Agora, se eu fosse o diretor do programa, eu trocava esse lugar aí pelo Sérgio Pires. Tira o Sérgio Pires e bota você lá. Deane, eu esqueci de te perguntar, foi providenciada uma câmera lá para fora, vez por outra, para a gente mostrar os preparativos? Então prepara para a gente aí, por favor, tá? Porque senão daqui a pouco eu viro produtor do programa também. Né? Já para apresentar já é uma porcaria, imagina apresentar produtor, entendeu? Eu premeditei a cena. O Marlon me perguntou na quinta-feira se ia ter algumas filmagens lá. Eu disse, eu acho que sim. Mas vai ser uma surpresa, porque o Everton vai anunciar no meio do programa. Não foi o que aconteceu, Benito? Isso é histórico. É histórico. Toda vez que tem movimentação lá fora, a TV coloca lá fora uma câmera nos programas todos, né, filmando. Agora chega aqui pra gente, né? Hoje fizeram o programa de 2 horas aqui antes do nosso, não falaram uma vez do papo de redação com a presença do governador. Não. Tá bonito lá fora, hein? É um problema, Muito bem. Problema. Tá certo. Elias, me diga uma coisa, como é que tá a relação hoje do governo com a Assembleia Legislativa? Tá muito boa, Everton. Nós temos tido uma relação, né, com a Assembleia Legislativa e ali conduzida, né, pelo nosso presidente, o deputado Alex Redano, os nossos líderes do governo na Assembleia, que é o deputado Jean Oliveira e o deputado Ribeiro. E essa interlocução tem sido muito boa, porque o governador Marcos Rocha ele tem sempre estendido a mão, né, para a população, para todos os municípios, e isso alcança todos os deputados que têm as suas regiões, e eles têm, né, os projetos que o governador Marcos Rocha tem colocado em ação, em desenvolvimento no Estado, alcança todas as suas regiões. É claro que um projeto ou outro, né, tem aqueles que têm um viés, né, onde é sua bandeira de defesa, né, nós temos um Estado que temos problemas ambientais, principalmente na seara ambiental, para se resolver, né? E aí tem aqueles deputados que têm isso como bandeira do seu mandato, e naturalmente nesses projetos eles procuram a gente, olha, eu quero ficar neutro nesse projeto, eu não quero votar nesse projeto, eu quero ficar numa situação mais tranquila, porque é o meu público, é o meu eleitorado, então a gente entende isso tudo, e nós sabemos naturalmente que de 100% dos projetos que a gente tem apresentado, né, que o governador Marcos Rocha encaminha à Assembleia, nós temos trabalhado aí hoje com em torno de 98% de aprovação desses projetos, já assim de imediato. Né? Aquele projeto que naturalmente tem, né, o viés contrário à pauta,
né, política de cada deputado, eventualmente eles vão se recusar a votar, né, às vezes eles votam contra, às vezes eles fazem um discurso contrário àquele projeto, mas isso não significa que as políticas públicas vão deixar de acontecer e isso também não significa que os projetos não vão ser aprovados. E é legítima a contestação também, né? É legítimo, né? Isso faz parte do processo democrático. Né? E isso também, com isso, a gente demonstra que é um governo de coalizão. Né? Porque quando você fala só em governo, né, de independência de poderes, você não consegue fazer esses ajustes, as conversas necessárias, né? Porque nem sempre o projeto que você apresenta ele tem a simpatia do deputado A ou do deputado B. Né? Então, quando você traz para dentro desse processo a coalizão, né, política, você consegue aprovar os projetos que a população precisa, né, que estejam em desenvolvimento no Estado. E os projetos que o governador Marcos Rocha tem encaminhado para a Assembleia Legislativa, né, nós temos visto, né, os resultados efetivos no dia a dia. Um Estado que está em pleno desenvolvimento, um Estado hoje que você enxerga, né, o nível de desemprego um dos menores do Brasil. Né, e quando a gente conversa, ainda ontem eu estava participando da audiência pública lá no STF, que era conduzida lá pelo ministro, né, do STF, o ministro Flávio Dino, sobre emendas PIX, né, sobre a aplicação desses recursos. E o STF está, né, temos 3 ações diretas de inconstitucionalidade sobre esse tema, e nós fomos para ali acompanhar toda essa discussão, ver como é que isso está se dando, né, nesse controle concentrado, né, digamos assim, desses recursos destinados para essas emendas PIX. E a gente consegue enxergar hoje que Rondônia tem avançado bem nesse sentido. Nós não temos tido problemas aqui em Rondônia entre Poder Executivo e Poder Legislativo, né, com esses recursos das emendas. Isso está caminhando muito bem e o resultado chega lá na ponta para a nossa população. Elias, eu sou obrigado a tocar nesse tema porque a fofoca existe. E as pessoas ouvem e algumas acreditam, outras não acreditam. E eu acho que eu ouvi a palavra sua, que é o interlocutor do governo junto à Assembleia, é a melhor coisa nessa hora. O que se fala é que, em que pese hoje, como disseste, a grande maioria, 98% do que chega lá é aprovado, tem a aceitação dos deputados, mas estaria em curso, no futuro, caso as coisas continuem rachadas entre governador e vice, nós teríamos aí um movimento para impeachment o governador. Você acredita nisso ou isso é apenas fofoca? Não, isso é fofoca, é completamente infundado. Não há clima para isso. Porque não há motivos para isso. Primeiro tem que ter a motivação, né, no caso, né, jurídica, e ainda que a Assembleia tivesse o mínimo, né, de elementos para provocar um procedimento dessa natureza. E não há isso. Né, e nós temos essa relação muito harmoniosa com os deputados estaduais, então eu não vejo isso além de fofocas daqueles... Mas que chegou para ti, isso chegou, não chegou? Nós temos ouvido essas conversas pelos corredores, né, mas isso nem está em conversa dentro da Assembleia Legislativa como algo que está sendo tratado, sendo discutido, como sendo uma possibilidade. Né? Não existe isso. Isso são conversas de quem está querendo causar desarmonia e desestabilização, e isso não vão conseguir com essas mentiras. Você vê chance do governador e do vice se acertarem? Tudo isso é possível. Né? Não há nada impossível. Né? E a gente enxerga, né, que as conversas elas precisam acontecer, o diálogo precisa acontecer e, naturalmente, né, como eu disse antes, né, em outros momentos eu falei, cada um fala o que quer e depois ele tem que arcar com as consequências daquilo que falou. Né? Então, o governador Marcos Rocha ele sempre leva a administração do Estado de forma muito serena, de forma muito responsável, né, e com uma forma muito tranquila, e faz um governo sem ficar perseguindo ninguém. O governo do Coronel Marcos Rocha não tem causado problema para ninguém. Muito pelo contrário, tem levado solução para problemas que nós vivíamos há anos sem soluções e hoje nós temos soluções. Então, estão obras estruturantes, importantes em todo o Estado. Sérgio. Secretário, eu vou criar uma hipótese positiva aqui. Se o senhor fosse um dia governador do Estado, e pode ser, por que não? E o seu vice entrasse na justiça contra o senhor aceitaria ainda conversar com ele ou o relacionamento encerraria por ali? Não, a conversa teria que ter, até para se chegar a um denominador comum, que seja, né, aproximação ou afastamento, é preciso conversar.
né? E no processo político, enquanto não se resolve no consenso, você vai ter que buscar um dissenso, e o dissenso nem sempre é o melhor caminho. E, às vezes, eu costumo dizer que, quando faltou o consenso, é porque ainda faltou conversa, precisa sentar e conversar ainda mais. Então, o diálogo é sempre o melhor caminho, seja em qualquer situação. Porque, ainda que você tenha a vontade própria, nós estamos um Estado para administrar e a gente precisa enxergar o que é melhor. Mas também é bom dizer, e aí eu acho que o Elias vai concordar comigo, o vice não entrou contra o governador, ele entrou contra uma decisão da Assembleia. E diga-se de passagem... E eu já me posicionei com relação a isso, inclusive. Acho que não foi o melhor caminho, né? Acho que teria uma conversa a portas fechadas entre os dois, seria o melhor caminho. Mas, enfim, só para colocar a coisa no seu lugar. A contestação é contra a decisão da Assembleia. Foi um mandado de segurança contra a mesa diretora e a presidência da Assembleia Legislativa, né, em razão do projeto, né, da emenda constitucional que foi aprovado. E nós temos um excelente jurista aí na bancada, que conhece tudo de direito eleitoral, nem foi o caminho mais adequado também, ao nosso entendimento, um mandado de segurança. Eu já tinha dito isso ao Everton. Perfeito. Pode repetir? E, na verdade, o que está se discutindo é um direito líquido e certo, que é através de um remédio constitucional chamado mandado de segurança. E não mandato. Tem jornalista por aí que fala mandato. Não está aqui na mesa, não, só para dizer. Nesse remédio constitucional, se discute a questão de eventual direito líquido e certo violado. Mas, a meu sentir, o melhor caminho para discutir esse tipo de situação seria através de uma ação direta de inconstitucionalidade lá no Supremo Tribunal Federal e não aqui em Rondônia. Muito bem. Quem disse que o governador não vinha, hein? O Sérgio Pires disse que o governador não vinha, o Beni disse que duvidava que o governador viesse, duvidava que a dona Luana viesse, e eles estão desmentindo vocês, tá? Já chegaram aí, já estão conosco, já vão se ajeitar aqui nas suas respectivas bancadas. Pode, fique à vontade, governador. Você está em casa, tudo bom, dona Luana? Chegaram aí os nossos convidados. Prazer sempre recebê-los. E agora eles vão assumir aí as suas respectivas bancadas, sentando, governador, dona Luana, microfone. Elias, muito obrigado pela participação, colaborasse bastante com a gente, para saber também a opinião do governo. E ninguém melhor hoje que o Elias, na ausência do governador, para falar das questões políticas que envolvem o governo Marcos Rocha. Onde é que está o microfone do homem? Está aqui, ó. Ah, não, mas não, eu tenho um de mão aí, ó. Vai ficar beleza. Melhor. Então tá bom, fica melhor. E a dona Luana, isso, fica com esse aí. Pronto. Tá bem? Governador, olha, se tivesse multa aqui por atraso, o senhor estaria pagando multa, o senhor e a primeira-dama. Pois é, a multa ia ficar um pouquinho mais tarde, a gente conversando, soube que tem um costelão lá fora depois, não é isso? Olha, não ia, isso é só em homenagem a vocês dois, viu? Olha aí, tá viu? Obrigada. Bacana. Governador, sempre muito bom recebê-lo. Dona Luana, ótimo recebê-la também. E a gente vai bater um papo legal aqui falando sobre as questões do nosso Estado. Lembrando ao telespectador que esse telefone que está na tela, o 99911-1111, está à disposição de vocês também, ok? Estamos sendo assistidos por 19 canais abertos da SIC TV, a maior rede de televisão desse estado. Estamos também sendo assistidos pelo YouTube e também pelas milhares de antenas parabólicas espalhadas por todo o estado. Então, para nós é sempre uma alegria poder também ter esse espaço sendo dividido com o governador. Governador, estamos aí nos aproximando. Nós temos um link. Primeiro vamos dar então uma boa tarde para o governador, para a dona Luana, e eu vou chamar, estão me pedindo um link, mas é bom que seja agora, e aí depois a gente volta e vai direto até o final do programa. Vamos lá com o link, falei isso no começo do programa, diretamente da Saga, para falar da BID. Vamos lá.
Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos os dinos, ao nosso governador que está aí. Seja bem-vindo. Olha, eu estou aqui na Saga, tá? E hoje é de um jeito diferente. Já estou no clima aqui, ó, do São João, Feirão Auto Show São João da Saga. E é a oportunidade perfeita para você garantir o seu veículo diretamente daqui. Maison, chega mais para cá. Conta pra gente, você está representando aqui a Saga Hyundai, as condições imperdíveis que foram preparadas para o pessoal que está em casa. É isso mesmo, olha, muito boa tarde. Feirão Auto Show São João aqui do Grupo Saga. Estamos aqui nesse sabadão especial com ofertas especiais. Falando da Hyundai, eu tenho um carro com preço de nota fiscal de fábrica, o nosso lindo Hyundai Creta. Olha só, com 20 mil de bônus, 20 mil de bônus, esse lindo Hyundai Creta que está sendo mostrado agora, Hyundai Creta Comfort de R$ 159.990 por R$ 149.990, um preço especial. Também tem o nosso lindo Hyundai Creta Limite de R$ 159.990, melhor dizendo, de R$ 169.990 por R$ 149.990. Uma versãozinha um pouco mais completa, com roda liga leve, tamanho 17, um carro completão. Para você que deseja fazer uma viagem aí nesse meio de ano, vem correndo para o Auto Show São João aqui na Rua da Beira, na Saga, que estamos com ofertas imperdíveis. Detalhe, todo o nosso estoque aqui com taxas a partir de zero, melhor avaliação do mercado você vai encontrar aqui no feirão do Auto Show do Grupo Saga. Então não perca essa oportunidade para vir aqui. Hoje o atendimento é até às 20 horas, amanhã até às 16 horas para fazer o melhor para você. Vários clientes já adquiriram o seu sonho, realizaram o seu sonho aqui. Mais de 120 veículos vendidos aqui no Auto Show. Então você está esperando o quê? Para correr para cá e realizar também o seu sonho. Isso aí, o Maison falou diretamente da Saga Hyundai. Agora eu vou correr, ó. Literalmente estou correndo agora em direção aqui ao Magno. Magno representando aqui a Saga primeira mão, rapidinho, conta também as condições. Volkswagen, é a Volkswagen para você conferir as condições imperdíveis. É isso aí, você que está nos assistindo, telespectador, vem para o nosso feirão Auto Show de São João, o Grupo Saga. É o maior feirão da região norte, ninguém faz feirão como a Saga faz. E a Saga Volkswagen está presente nessa festa e convido você a vir porque tem um Polo Trek a partir de R$ 89.990. Nivus com um bônus de até R$15 mil, T-Cross com bônus de até R$15 mil, toda a linha Polo com desconto. Então olha só, vou garantir a melhor avaliação da cidade para você. Tem 11 bancos para trabalhar seu crédito na hora. Banco Volkswagen trouxe taxa reduzida e entrada reduzida. Então, ou seja, com uma entrada mínima, você tem uma taxa melhor de juros no seu financiamento. Então, eu te convido a vir. Tem Saveiro Extreme. Saveiro Extreme, essa que você está vendo aí agora, de R$ 135.990 por apenas R$ 120.990. Então, é muita condição boa para você não perder negócio, tá bom? Então não perde tempo, aproveite. Feirão Auto Show São João da Saga. Corre pra cá que tá todo mundo, ó, super animado. É até domingo às 20 horas, né? Mas você não pode esquecer de falar da primeira mão. Janaína tá ali te esperando. Ah, a Janaína tá me esperando? Gente, só um pouquinho. Vamos lá. Rapidão, Jana, correndo. Bora, fala aí. Todo mundo convidado nesse sabadão, vem aqui, vem adquirir seu seminovo com garantia, qualidade e procedência, somente a Saga tem. Condição, vem com a gerente Janaína que a gente vai estar aqui fazendo a melhor condição. Já teve aí mais de 100 clientes adquirindo seus veículos aqui com a gente. Maravilha! Lembrando, em horário especial, das 8 da manhã até as 22 horas e no domingo até as 20 horas, a Saga aqui, ó, toda a equipe completa esperando por você. Volto com vocês, tchau, tchau, Everton, tchau, tchau, Dino, tchau, governador, até mais! Olha a Letícia lá mandando um alô, inclusive, para o nosso governador. Muito obrigado, minha cara Letícia. E olha, pessoal aí os amantes dos carros da BYD, dê um pulinho lá na Saga, que eu tenho certeza que vocês farão um grande negócio. A senhora falava, dona Luana, o que mesmo? Não, eu estava resmungando aqui, porque colocaram o café aqui pro Max, e aí eu falei, cadê o meu café? Viu? Discriminação, gente. Olha só. Não, eu sou a maior cafezeira que tem, então... Governador, não dá pra gente começar a conversa sem falar desse mal-estar interno que hoje existe no seu governo. Mas nada que não possa ser remediado e ajustado. O senhor acredita que ainda possa haver uma solução nesse mal-estar e nesse distanciamento entre o senhor e o vice-governador? Primeiro eu quero cumprimentar aqui ao doutor Everton Leone. Obrigado pelo convite, ao Sérgio Pires, Beni Andrade, também ao doutor Joacir Júnior, ao doutor Eric Araújo, né? Tudo aqui, fazendo parte aqui do Papo de Redação.
né? E a gente fica muito feliz, né, de podermos estar aqui. Em relação a essa questão do mal-estar existente, quero dizer o seguinte, eu trouxe, né, todos os nossos secretários foram escolhidos por mim, todos os secretários, todos os superintendentes foram escolhas pessoais. Ainda que houvesse pressão política para indicações, as escolhas foram minhas. Quando eu fiz a escolha do vice-governador, a escolha foi minha, inclusive contra muita gente que não queria. Então, a única tristeza que fica em meu coração é que quando a gente ajuda alguém, quando a gente estende a mão para alguém, e na época eu perguntei para ele, você será leal, Sérgio? Ele disse, sim, senhor, até o fim, sempre. Se acontecer problemas, você será leal, Sérgio? Sim, eu serei leal. Por 3 vezes ou mais ele falou assim. Então, eu confiei, né? Eu confiei. Então, da minha parte, não tem traição. A retirada do irmão dele da Casa Civil é uma posição de governo. O governo simplesmente faz as alterações que achar necessárias, né? E eu fiz assim. Por exemplo, se alguém estiver aqui no programa e não estiver cumprindo aquilo que Everton Leone determina, vai manter no programa? Não, o Beni tá na marca do pênalti. O Beni vai não vai. Vai não vai. Eu não quero falar nem no programa. Tá aqui a base de Vamos dizer eliminar. na emissora, né? O senhor agradece e tchau? Agradeço e tchau. Não, se Foi. for na Ó, tu emissora, tá o Sérgio revelando. Pires dançou. Tu tá revelando, tem gente que nem sabia que ele era o dono da emissora agora. Então todo mundo sabendo aí que ele é dono da emissora. Então, Governador, o Beni tá aqui à base de eliminar, só para o senhor... Então, simplesmente assim, então eu não sei por que desse desespero, chororô, e a gente tem que seguir em frente. Quantos secretários passaram, saíram, né, de vários governos, do meu governo também, quantas pessoas, né, foram exoneradas pelo próprio chefe da Casa Civil, à época, porque trabalhava diretamente com ele. Então, a gente não tem que ficar pensando assim. O governo é muito maior que tudo isso, né? E quando eu estava agora lá em Israel, eu pensava, nossa, como é pequeno todas essas coisas, como essas coisas são tão pequenas, né? E as pessoas, às vezes, supervalorizam, né? Pagam, né? Aí vem ali, ó, criação de páginas, 25 páginas para bater. Por quê? Né? Por que todo esse desespero? É algo que não faz sentido, né? Quando a gente ajuda alguém, né, e essa pessoa depois faz isso, dói no fundo da alma. Mas Jesus Cristo foi traído, né? Jesus Cristo foi traído e ele olhou para um dos seus discípulos e falou, você me ama? 3 vezes, por acaso. Você me ama? Sim, eu te amo, né? Mas depois negou. Sérgio Pires fez isso comigo. Mais difícil. Então, eu não sou Jesus Cristo, não chego à ponta das unhas dos pés do Senhor Jesus, né? Mas o que eu quero dizer é que as histórias se repetem, né? Mas tudo é motivo, tudo é motivo para a gente aprender, para a gente crescer, né? E também perdoar. Eu quero dizer isso, também perdoar. Existem pessoas que, infelizmente, se envolvem, se apegam ao poder de um jeito, às vezes, destrutivo. O poder, para algumas pessoas, se torna destrutivo, né? O poder se torna destrutivo para a própria pessoa, né? Então, é só seguir em frente e como também nos orientou o Senhor Jesus, perdoar. As pessoas perguntam, e aí, o que vai fazer? Vamos seguir o caminho em frente, né? Para que a gente consiga fazer o nosso estado crescer. Nosso estado é maravilhoso, gente. A gente estava vivendo lá uma situação lá daquela guerra, e eu olho aqui para a gente, olha, são pequenas batalhas para poder fazer crescer. Então, se as pessoas de bem se unem, a gente vence. Simples assim. Tá? Eu quero perguntar para a dona Luana, ninguém melhor do que ela, para dizer, lá na intimidade, quando ele chega em casa à noite, a senhora chega também, os dois vêm de uma luta inteira durante um dia todo, cansados, esgotados. Qual é o tamanho do sofrimento do governador ou do esposo Marcos Rocha, com relação a tudo isso que tem acontecido? Como é que a senhora vê e assiste
o que se passa no coração do esposo Marcos Rocha? Everton, a gente fica triste, né, de ver essa situação acontecendo, né, porque, como colocou aqui o Marcos, quando a gente começou toda essa gestão, ele buscou, né, as pessoas e pediu orientação de Deus. Ele sempre colocou isso para todo mundo, pedindo orientação de Deus para que ele pudesse nomear as pessoas que respeitassem, né, a nossa população e estivesse ali honrando aquele cargo do qual foi nomeado. Então, a gente fica realmente triste com essa situação, e eu fico triste com meu marido, porque eu vejo isso, ele tem um coração muito bom, muito grande, é bom, eu falo assim, é bom até demais, bondoso até demais. A senhora dá um puxãozinho de orelha de vez em quando nele? Muitos, que eu sempre falo para ele, eu falei, meu amor, você é muito, muito bom, que às vezes as pessoas, né, abusam da sua bondade. Eu sempre falo para ele, o temperamento dele é diferente do meu, né? Eu falo assim, você é mais fleumático, eu sou mais... Mas vocês mulheres veem... Eu sou mais sanguínea, né? Então... Vocês mulheres veem coisas e sentem coisas que o homem não sente. Com certeza, a gente sempre está vendo, a gente parece que tem um radar, assim, gigantesco, né? Para onde a gente olha, a gente fala assim, opa... Isso não vai dar certo. Não vai dar certo, tem alguma coisa errada aí. E a gente, como esposa, né, como mulher, a gente vem como orientadora, auxiliadora. Sofre junto, é claro, né? A orientadora, auxiliadora, mas em relação ao governo, o posicionamento é dele. É ele que decide quem sai, quem não sai, quem vai ficar, quem não vai ficar, né? Eu mando lá na minha casa, né? Mando dentro da minha casa. Eu falo isso, dentro de casa eu mando. A senhora manda ele lavar a louça de vez em quando? Ele vai para a cozinha fazer comida, tá? Final de semana, ele sempre tá lá fazendo a comida, fazendo uma carninha, né? Pegando um peixinho temperando, fazendo um tambaqui, né? Então tá sempre lá fazendo as honras, né? Da casa. Ele ajuda pra caramba. Muito bem. Eu falei assim, ele fala assim, você cozinha muito bem. Ele fala, Luana, você cozinha muito bem. Eu falei, realmente, eu cozinho. Só que eu não sou fã, eu gosto de cozinhar assim, sabe? Eu vou cozinhando, mas se você ficar aquela rotina de cozinha, ai, meu Deus. Acho que toda mulher é assim, né? Mas pensa como ela cozinha bem, rapaz. Ela sai jogando assim, sal, pimenta, arroz, não sabe. Quando sai, fica bom. Eu não sigo receita. Eu vou fazendo, eu acho que é ali, vou olhando e vou botando as coisas e vai saindo gostoso. No fim dá tudo certo. Tudo certo. Governador, eu queria criar uma hipótese que eu falei com o secretário da Casa Civil, a mesma hipótese. Se eu fosse o governador, escolhesse meu vice a dedo e lá na frente ele entrasse na justiça contra mim, comigo não tinha mais diálogo. Com o senhor tem diálogo ainda? Eu quero falar o seguinte, ele já é o vice-governador. Né? Eu fiz a escolha, eu confiei nele. Né? A população viu isso daí. Ele já é o vice-governador. Então, não tem como mudar isso daí. Né? Então, agora cabe a ele se retratar. Se assim ele tiver honra para fazer, né? Ele se retratar, falar foi um momento ali de pressão. Eu não sei o que gerou aquilo. Né? Mas se eu estivesse, eu quero deixar bem claro aqui, ó. A Luana falou que eu tenho um coração muito bondoso. Mas se eu estivesse com o meu vice-governador ou com alguma pessoa próxima, ou não, né, numa situação que eu estava vivendo junto com a equipe e outros brasileiros e pessoas de outros lugares, né, uma situação de guerra, eu não teria feito qualquer coisa e brigado pelo poder. Eu teria feito um vídeo e falando assim, gente, vamos orar pelo nosso amigo Sérgio Gonçalves, vamos orar pelas pessoas que estão lá em Israel, né? A pessoa que confiou na gente tem trabalhado por nós. Vamos estar juntos nesse momento, ao invés de ficar com sitezinhos ou pagarem sites para criar situações nojentas, né? Que fizesse o que era certo, né? Fazer aquilo com bondade, né? Ainda que não fosse nem de verdade, né? Mas pelo menos faria isso. Essa era uma atitude de honra, de homem, de respeito com quem estendeu as mãos. Né? Ou não, poderia ser até com qualquer outra pessoa. Essa seria a atitude. Por exemplo,
eu chorei, eu estava agora no Ministério Público ontem, posse de 10 novos promotores de justiça, né? Encontrei ali o doutor Everson e doutor Everton, os dois na época da pandemia. Everton Aguiar. Isso, doutor Everton Aguiar. Senão fica doutor Everton. Doutor Everton Aguiar e doutor Everson Pini. Quando a gente se encontrou ali, e eu lembrei ali na fala que nós, né, amor, lá em casa, a gente orava por eles. A gente clamava para que eles pudessem voltar bem, e estavam os dois lá. Né? Essa é a atitude que eu esperaria. Vídeos, né, que cuidassem, e não vídeos que tentassem destruir ou ações de traição. Isso não se espera de quem a gente estendeu a mão. Bom, em cima da pergunta do Sérgio, eu já havia falado sobre isso quando foi instado na mesma pergunta o Elias Rezende. A ação não é contra o governador Marcos Rocha, é contra a decisão da Assembleia. Eu não teria feito isso também, mas é outra coisa. Agora, quero dizer que eu, pelo pouco que eu conheço do governador, ou talvez até muito que eu conheço do governador, eu acho que sempre, entre os homens de boa vontade, sempre há uma solução, sempre há espaço para uma boa conversa. Quando se conversar e se falar com o coração, eu tenho a impressão que homens de bem podem voltar a se reconciliar. Cada um com a sua fraqueza, né? Cada um com a sua fraqueza. Eu tenho as minhas falhas também. Talvez a maior falha seja confiar muito nas pessoas, e quem trabalha ao meu redor sabe disso, né? Mas não tem o que fazer, né? A gente tem que seguir em frente, tocar o nosso Estado, né? Tocar o nosso Estado por bem. Agora eu quero dizer uma coisa. Por que se entrou com aquela emenda constitucional? E nós conversamos, eu e a Assembleia Legislativa, nós conversamos. Por quê? Porque havia um movimento por trás. Ora, olha só, se eu estava em um local sem poder retornar, e a legislação diz que depois dos 14 dias, né, se o governador não volta e não tem ali, por exemplo, a ação da Assembleia, né, para poder prorrogar, porque foi uma coisa diferente. Eu não estava lá porque eu queria mais, eu queria voltar. Só que, infelizmente, eu estava preso, porque não tinha voo de volta. Não tinha voo de volta. Então, se a Assembleia não fizesse a ação de retorno, logicamente, o que aconteceria? Eu perderia o cargo de governador. Ficaria por vacância. E aí, quem é o outro que assumiria? Sérgio Pires. Assumiria o vice. Então, e houve um movimento para que isso acontecesse, para que não houvesse a sessão. Então, naquele momento, os deputados, por maioria, inclusive, nós fizemos contato, vamos mudar, né? Vamos fazer uma emenda constitucional para que não se fale mais nisso. Então, foi dessa forma. Então, entendeu o que aconteceu? E eu já dei até minha opinião, e o Joaci, como advogado, concordou comigo. O que acontece? Quando isso foi implementado na Constituição, dessa questão dos 15 dias, que se afastar mais de 15 dias, o vice assume, a intenção do legislador era o quê? Não deixar o governo acéfalo, porque não havia como, naquele tempo, sem a tecnologia de hoje, de o governador poder tomar decisões. Hoje, não, acabou essa distância, hoje o mundo está pequeno. O governador, se estiver na Lua, ele consegue governar. Verdade. Porque não precisa nem assinar, tem assinatura eletrônica. Então as distâncias não existem mais. Então o titular do governo, se ele estiver na Lua, ele continua com o governo em suas mãos. Então não tem por que existir essa legislação que diz 15 dias, senão está fora. A Constituição tem que ser atualizada. Perfeito, Joaci? Perfeito, porque há uma
principalmente depois da pandemia, né, governador? Onde as reuniões, a maioria delas eram presenciais, hoje se faz reunião com várias pessoas no mundo de forma inclusive o STF, virtual. né? Exatamente. Todas as sessões de tribunais agora são híbridas, presencial, mas também pela internet. E eu já disse isso, eu acho que falei quando o Elias estava... E, inclusive, quero cumprimentá-lo, governador. O senhor falava que todas as nomeações são suas. E eu quero cumprimentar na pessoa do Elias, porque é um grande homem, uma grande pessoa, e tenho certeza que todo o seu secretariado, pela sua escolha, são do quilate desse homem. Então, o senhor está de parabéns por esse secretário. E eu quero dizer o seguinte, que do ponto de vista jurídico, me perguntaram, essa ação, ela tem meios de prevalecer? Eu penso que o melhor procedimento deveria ser adotado... O correto seria? Seria através de uma ação direta de inconstitucionalidade. Porque como e não um mandado de segurança. Não um mandado de segurança. Mas por quê? Porque uma ação direta de inconstitucionalidade ela é muito mais ampla. O mandado de segurança, inclusive, tem alguns precedentes que leis de efeitos concretos não se pode discutir. E aí, quero crer, óbvio, eu não vim aqui para... Nem sabia que a gente podia discutir essa situação, mas quero crer que o melhor caminho a ser trilhado seria através de uma ADI, e não aqui no Estado, inclusive. Uma ADI junto ao Supremo Tribunal Federal, onde pudesse dar meios de se discutir isso. Agora, óbvio, eu concordo com você, Everton. A nossa Constituição, ela não foi atualizada. Por assim dizer, hoje é uma Constituição analógica e precisa ser digitalizada, porque o mundo virtual é uma realidade, né? E a gente precisa se adequar à realidade do mundo em que vivemos. O governador que foi eleito pelo povo para governar, como eu disse antes, ele pode governar da Lua se ele quiser. O voto mudou. O voto antes era escrito e depositado numa urna. Hoje o voto é eletrônico. Então, nessa ação, assim, eu sou leiga em relação a isso, não sou doutora, mas a gente é bem curiosa, né? Então, a gente entende que não cabe mandado de segurança para esse tipo de procedimento. Não, esse tipo de instrumento ele não é utilizado, né, para fazer com que ele venha buscar alguma resposta para esse fim. Mas, né, que também ele não tem legitimidade para pedir uma ADIM. Quem tem legitimidade para pedir é o governador do Estado. Então, o vice-governador não tem legitimidade para isso. Partido político, né? E aí, na prática, o que a primeira-dama disse? O mandado de segurança está servindo de uma ação direta de inconstitucionalidade. Isso, obviamente, pode ser, inclusive, repelido de pronto pelo relator que está cuidando do caso. Dizer, não é o caso, eu vou arquivar isso aqui. Mas para aí. Vocês estão discutindo uma questão técnica, jurídica, e eu estou discutindo uma questão de pessoa para pessoa. É que nós já discutimos não faria isso com um amigo, mas nem morto. Mas isso já foi discutido. Pois mas aí o governador falou meia hora sobre isso. Sérgio, parei um pouquinho. O governador falou meia hora sobre isso, sobre gratidão, sobre lealdade. Para aí, escute. O governador falou, esgotou o assunto. Esgotou. Dona Luana concordando comigo. Agora nós estamos vindo na questão jurídica, que também tem que ser observada. E a gente dizer que a legislação está ultrapassada e por isso tem que mudar, por isso que é legítimo o que pensaram os deputados, nós temos que discutir aqui sim. Ora, porque a intenção, na verdade, é se atualizar. Como disse o Joacir Loura Júnior, hoje a nossa Constituição é analógica. E essa situação é digital. Se o governador fica 60 dias lá no bunker, e a bomba comendo por cima, por baixo, pelo meio, ele tem condições de governar o Estado tranquilamente. Através disso aqui, isso aqui, ele governa o Estado. Então, para que tirar do governo? Isso não serve só pro governador, não. Amanhã o Sérgio acaba assumindo o governo e vai valer para ele também. É exatamente isso. Vai valer para ele também. Vai governar, porque o povo escolheu Marcos Rocha para governar o Estado. Se ele tem condições de governar lá do bunker, ele vai governar. E se amanhã acontecer isso com o Sérgio, que é o substituto natural de Marcos Rocha, ele também vai usar esses mecanismos para governar o Estado. E que Deus o abençoe. Amém. Perfeito? Érica Araújo. E desculpa pelo Sérgio, viu, gente? Não, eu não... Tá, por favor. Aguentar essa conversa. Não. Governador, vamos mudar um pouco. Se o senhor não vai aguentar a conversa, o senhor se retire. Tá bom.
Vai comer churrasco. Antes do doutor Eric falar, eu gostaria de dizer o seguinte. Ao contrário dele ter entrado com uma ação, né, contra uma situação, não seria interessante se ele tivesse ligado para mim? Foi o que eu falei. E conversado. Falei no meu comentário. Né, confiado naquele que confiou nele. Governador, eu acredito assim, seria muito mais honrado da parte dele. Né? É isso. Mas olha só, pessoas são falhas, são fracas, pessoas têm, alguns têm suas fraquezas. Não sei o que motivou toda esse movimento. Né? Será que foi mal aconselhado? Será que é só o poder, né? Querer assumir o poder? Né? Então, isso me preocupou. Mas vamos tocar a vida em frente. Tem muita coisa boa para fazer pelo nosso estado. Inclusive, logo que eu voltei, fui para uma ação do turismo, né? Junto com a SEDEC, que mexe com pescaria, com turismo, pesca esportiva, e sentei ao lado dele ali. Eu falei sobre isso. Teve muita gente ali dizendo que jamais faria isso. Mas eu não vou me igualar à fraqueza de outra pessoa. Eu vou trabalhar e seguir em frente. Como homens de bem e pessoas civilizadas, é importante fazer isso. E eu ressaltei isso no programa de ontem. Essa aproximação de ser assim é que tem que ser. Né? Governador e vice, imagina, a população gosta disso, se segura. Agora, vendo um governo rachado, isso provoca uma insegurança nas pessoas. Na verdade, o governo não está rachado. Não, os secretários estão trabalhando. Não, perfeito. O vice-governador é um substituto eventual. Mas não, claro. E foi escolhido pelo governador. Então, é um substituto eventual. O governo não está rachado, o governo está trabalhando muito bem para poder seguir em frente. Inclusive, quero dizer, o Sérgio é vice-governador e para que ele não ficasse parado como vice-governador, eu coloquei desde o início como secretário da SEDEC. Né? Ele tem muita gente sob o comando dele dentro do governo. Então, é isso que eu estou falando. Não poderia ter agido como secretário? Eu vou retirar o governo rachado e governador e vice rachados. Aí fica melhor assim. Tem um recadinho importante aqui. São João na Pemasa é diferente. Aqui ninguém roda com pneu velho. Olha aí. São João na Pemasa é diferente. Aqui ninguém roda com pneu velho. Tem pneu QLE de Touring 17565 R14 para Gran Siena e Ares, 21 vezes de 15,80 no cartão. Pneu Hug Look Rosa componente de soja 26560 R18 para Triton e Hilux, 21 vezes de 67,60 no cartão. Pneu Eagle Sport 2 18565 R15 para Onix e 208, 21 vezes de 27,60 no cartão. Pneu Hug Look Rosa 26570 R16 para Trailblazer e Frontier, 21 vezes de 63,40 no cartão. Pneu Eagle Sport 2 20555 R16 para Estrada e Prisma, 21 vezes de 22,90 no cartão. Pneu Hug Look Rossi 26565 R17 para S10 e Titano, 21 vezes de 70,99 no cartão. E se for no Pix, aí que fica bom demais da conta. Promoção válida enquanto durarem os estoques. Pemasa, tudo para o seu carro em um só lugar. Eita, Pemasa, gente, o seu revendedor oficial Goodyear. Pemasa, tudo para o seu carro em um só lugar. O intervalo aqui daria um outro programa, viu, gente? Quero dizer para vocês. Eric Araújo. Governador, vamos mudar um pouco, falar um pouco mais de trabalho do governo. Nós vivemos hoje um estado com uma economia pujante. Nós temos, se não a maior feira de negócios do Brasil, mas da região com certeza, que é a Rondônia Rural Show, que bateu recorde de receita esse ano, mais uma vez. Temos um agro muito forte. Mas o que precisa para o governo avançar na questão do fortalecimento da industrialização dos nossos produtos no nosso próprio estado? É algo que o governo precisa ainda fazer para que esses empresários possam trazer essa industrialização, podemos dizer assim, para dentro do nosso estado. O que o senhor ainda pensa em relação a isso?
Olha, isso é uma pergunta maravilhosa, inclusive, é algo que a gente tem conversado. Inclusive, é uma cobrança que eu fiz para a SEDEC, que é comandada pelo Sérgio, lá atrás, né? Mas também não fiz só para ele. Eu fiz também para a Luana Rocha, né? Eu fiz com o Gilvan do Turismo, né? Então, a gente foi trabalhando tudo isso e dialogando como fazer para que empresas se instalem aqui. Então, nós observamos vários aspectos, né? Primeiro, nós temos uma produção, nós precisamos crescer. Em 2018, quando eu era candidato ao governo pela primeira vez, eu fiz uma pesquisa e o que as pessoas que pediam? Emprego e renda, né? Emprego, queriam recursos financeiros. Desemprego estava alto aqui no estado e hoje nós somos o estado com o segundo maior quantidade de empregos proporcionalmente no Brasil, né? Um índice de crescimento da quantidade de empregos tremendo no nosso estado. E o que precisa fazer, né? Qual a forma de atrair? Primeiro, nós vimos municípios com muitas ruas de terra, muita poeira, sem calçada, né? As pessoas desempregadas. Então, nós precisamos dar um foco aos municípios para que eles ficassem mais bonitos, inclusive, e atrativos. Né? Na parte do turismo, vamos apontar, né? Vamos mapear os nossos pontos turísticos, cachoeiras, locais para pescaria, né? Isso também atrai emprego e renda, atrai a criação, inclusive, de associações e de empresas também que acabam se fazendo ao redor dali. Mas mais do que isso, nós demos incentivos fiscais, né? A gente conversou, inclusive eu e Sérgio, a gente falou, vamos para vários lugares para que a gente possa mostrar o potencial de Rondônia, porque nós produzimos, não adianta a gente produzir muito e não ter para quem vender, né? Então, a gente começou a divulgar dentro do Brasil, conseguimos vender, mas estancou. E agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisaria, então, trazer empresas de fora do Brasil, né? A gente precisaria fazer com que as pessoas entendessem que Rondônia, ao contrário do que eles já sempre pensaram, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, é claro que todos esses estados estão importantes, mas eles precisariam ter um olhar para o norte. E começamos a trabalhar, inclusive, no fortalecimento de um café diferenciado, que é o café gourmet, né? Então, beleza, nós podemos não ser o maior produtor de café do Brasil, mas nós temos que ter a melhor qualidade de café do Brasil. E assim nós ganhamos vários prêmios. A partir daquele momento, o mundo, as pessoas lá de fora, empresas, começaram a olhar para a gente. É tudo uma estratégia. Lógico que eu estou resumindo aqui. Tudo uma estratégia. Então, divulga, leva o café, leva o tambaqui, fala da castanha do Brasil de Rondônia, né, que inclusive é vendida para muitos lugares, castanha Ouro Verde, maravilhosa, trabalha com os nossos indígenas, inclusive. Então, tudo isso foi feito. A tendência, doutor Eric, é isso não parar. O governo que vir depois, ele só tem uma linha a seguir, é essa, né? Ao contrário das antigas linhas que a gente sabe, né? De lobbies, de uma série de coisas que podem acontecer na área política, eu foquei na divulgação para o crescimento. Na parte da assistência social, você quer ver? Ela vai falar daqui a pouquinho, programa Prato Fácil. Isso me interessa. Isso interessa ao Sérgio Pires. Programa Prato Fácil. O programa Prato Fácil é maravilhoso. Criação da Luana Rocha. Ela chegou para mim e falou assim, amor, entregar cestas básicas é bom, né? Mata a fome imediata das pessoas. Mas e depois? E se nós credenciarmos restaurantes? Aí essa ideia é legal. O que aconteceu? Gerou emprego? Gerou. Criou mais restaurantes? Criou, porque aí as pessoas
para poder vender para a quantidade de pessoas que fazem parte do programa, elas tiveram que contratar pessoas. Então, além de você melhorar a vida das pessoas com um alimento de qualidade e barato, você ainda conseguiu fazer com que gerasse emprego. Então, foi maravilhoso. E o que nós temos feito em relação à empresa? China. A China já tem empresas em Guajará-Mirim. Canadá, interessado em Rondônia, já tem empresa aqui, né? E os nossos produtos, né? Nós temos, sim, condições de receber. Nós vamos ter aqui uma empresa farmacêutica funcionando, né? Que vai inicialmente trabalhar o quê? Com soro fisiológico para poder distribuir para toda a região norte e para fora do Brasil também, seguindo a linha do Pacífico. Bacana. Nós já temos, né, um grande porto ali no Peru, Porto de Xangai, que é chinês. E eles estão sonhando, né, com a rota do Pacífico, e falta pouco para se concretizar, né, mas já acontece comércio por ali. Olha só, para a gente vender o nosso produto de Rondônia para o Brasil, para poder chegar lá para fora, primeiro vai 5, 6, 7, 8, 9 dias pela BR-364 e outras vias. Mas se for pelo Pacífico, 1 dia e meio. Né? Então, é algo que a gente está focando, e focando muito. Então, eu acredito que o Estado de Rondônia, a partir dessas ações que o governo, que Deus e a população me deu, o único caminho agora é a industrialização. Né? E eles já estão olhando para isso. Já estão atraídos por nós. É o primeiro momento, um namoro, né, de conhecer o Estado, né, de ver as potencialidades, e lá fora já estão enxergando. Agora, nós estamos trabalhando para isso, sim, empresas chegando, sim, filiais de empresas que existem lá em Goiás, sim, já estão vindo para cá. Agora, o que a gente precisa? É de um governo posterior que dê continuidade a isso. Então, em breve, nós vamos ter as empresas, é lógico, seguindo toda a questão do meio ambiente, essa preocupação, mas empresas que gerarão emprego. E não tem outra saída. Quero dizer para todos nós, rondonienses, pessoas de fora, de outros estados, acabarão vindo para Rondônia para poder trabalhar em Rondônia. Né? Então, é por aí. Muito bom. Beni Andrade, por favor, justifique os seus altos salários e fale alguma coisa aí, por favor. Se o Sérgio Pires permitir. Eu estou bem quietinho. Beni, eu estava quase falando aqui, a gente está só como assistente aqui, Eu tenho uma pergunta engatilhada para a senhora. E eu também. Mas eu não sei. Só como ouvinte, né, Beni? Exatamente. Beni, trabalha aí, vamos lá. Nele, assim, somos ouvintes. A direita aqui está descartada. Dona Luana, tudo bem. Não confie, porque logo, logo ele dá um coice, viu? Ai, meu Deus. Cuidado. Não confie. Jamais. É o seguinte, governador, o senhor vivenciou lá em Israel um transtorno bélico, né? Como é que é transtorno bélico? Mudou guerra, mudou de nome. Transtorno bélico. Agora, olha, os dois países estão num transtorno bélico. Se o senhor permitir e usar um pouquinho da sua educação, eu continuo. Não, por favor. Mesmo com isso, mudou o nome de guerra. Não, por favor. Vai, Beni, vai, Beni. Não. Vai, Beni, continua. Desculpa. Mesmo com isso, governador, a sua agenda foi cumprida? E quais os benefícios desta sua viagem para o estado de Rondônia? A pergunta foi boa. Ruim não foi. Ruim foi o estado bélico. Eu vou falar aqui, o transtorno bélico é verdade. Ele usou um termo interessante. O idiota não sabe o que é, tá brincando. O cara perguntou, inclusive chegou um cara lá, o governador chegou e perguntou, o que é esses mísseis aí? É guerra? Não, é apenas um transtorno bélico. Vamos lá, governador, a palavra é sua. Por favor, respeita pelo menos o governador, deixa o governador falar, cara. Ele não deixa ninguém falar. Você também.
Eu tô quieto. Não é. Desculpa aí. A falta de educação. Bem, vamos lá. O que acontece? Nós fizemos, sim, quase toda a agenda. Qual era o objetivo do governo de Rondônia lá? Numa primeira ida que nós fizemos, nós levamos o tambaqui, reunimos vários empresários, levamos castanha daqui de Rondônia. Eles apreciaram e havia um grande amigo nosso, o Jack Magid, que é israelense, que faria um grande empreendimento aqui no estado de Rondônia. O Jack, infelizmente, faleceu e agora a gente está em busca de um novo aliado que pudesse, então, trazer todo aquele investimento. Seria mais de 50 milhões de reais. A cidade do Tambaqui, era algo maravilhoso que estava caminhando, mas a vida interferiu e retirou o Jack Magid de nós. Mas vamos lá. Nós fizemos várias agendas com segurança. Israel é um estado, não é à toa, está de pé. Nós víamos os mísseis passando, e ainda que nós não tivemos, e sendo destruídos pelo domo de ferro, que é o Iron Dome. Então, nós fomos lá para tratar sobre segurança pública, que, por sinal, lá também é muito boa, funciona muito bem, e trazer tecnologia para a nossa segurança, conversar com empresas. Nós fomos convidados pelo presidente de Israel, nós tivemos reunião com o presidente de Israel. Essa agenda foi através do Brasil Central, da mesma forma que o Tarcísio, o governador Tarcísio, o governador Caiado, de Goiás, o governador Mauro Mendes, foram há alguns meses atrás. Agora fomos eu e o governador de Tocantins. Então, nós tivemos muitas agendas sobre saúde pública também e tecnologias para a saúde pública, métodos construtivos que podem ser utilizados, e também nós fomos trabalhar em relação àquilo que a gente tem de preciosidade aqui, que é a nossa agricultura familiar, 80%. Para que você tenha uma ideia, e eu falei isso em outros momentos, nós fomos em um local de produção de leite, que é uma das áreas fortes do governo do estado de Rondônia, dos nossos produtores, e lá, enquanto aqui um animal produz, uma vaca produz 35 litros de leite por animal, por dia, lá eles produzem 80. Nossa, com o mesmo animal, a mesma raça, inclusive. E eles estão trabalhando agora para chegar a 100 litros de leite por dia. E como é que isso é feito? Eu fiquei maravilhado da forma como eles fazem. É uma combinação da ração com tratamento animal, resfriamento do animal. É um cuidado tremendo. E a gente via até que os animais, eles ficavam prontos para poder, sabendo que ia ser retirado o leite, já ficavam prontos, adaptados para poder ir para aquele local. Então, agora imagina a Rondônia produzindo aí 80, ao invés de 35 litros de leite por dia por animal, com as mesmas técnicas, cientes que lá é uma área que tem muito deserto, seco, os dedos da gente vai ressecando e eles conseguem fazer mais com menos. Então, essas foram as agendas. Nós estávamos muito felizes. Quando eu voltei, quando eu retornei, e a guerra lá deu essa parada, nós já fizemos online reunião com israelenses agora, e eles virão aqui em Rondônia para reunir com os nossos secretários e também com os nossos produtores. Então, isso para a gente é maravilhoso. Uma outra área também, área de incêndios. Lembra que a gente passou, o ano passado? Aquela fumaça terrível,
Então, a gente está trabalhando em tecnologias que identifiquem o problema, o foco de incêndio, antes que ele se alastre. E isso é fácil de fazer? Não, é demorado para se fazer. Mas, por isso que eu estou falando, é uma sequência de ações. Nosso Corpo de Bombeiros, o Coronel Nivaldo, participou da reunião online depois, e vai estar também depois recebendo as empresas aqui, para que a gente possa, já, quem sabe, adquirir produtos, né, via convênio, inclusive, para que a gente evite que esses problemas aconteçam no futuro. Eu tenho que chamar um intervalo, depois o Eric vai perguntar também. Eu tenho uma pergunta para a dona Luana sobre o meu sonho. Já passou da hora, né? Para fazer o seguinte, esse sonho, até vou deixar no ar o sonho, o projeto Meu Sonho, vai virar realidade ou vai virar um pesadelo? Oxe! Tá falando comigo mesmo? Não, mas é para provocar a senhora mesmo. Com porque certeza. Tem muita gente perguntando por esse... Com certeza ele já está aí na próxima etapa e já a gente vai Quantas lançar. pessoas já se inscreveram? 105 mil pessoas. Nossa Senhora. A gente disponibilizou 5 mil oportunidades da pessoa ter a casa própria. Já é um sucesso. Então já fica a dica aí para os empresários do ramo da construção civil, né? Se prepararem. Que tem aqui uma demanda muito grande em Porto Velho. Eu acho que até eu vou abrir uma construtora para mim. Daqui a pouquinho a dona Dona vai falar sobre o meu sonho, tá bom, gente? Vamos para o intervalo e voltamos logo. Eita, gente, olha só o que nos espera. Olha o Ítalo só. Donini está preparando essa maravilha. Está desde as 4 horas da manhã, lá nessa verdadeira obra de arte que ele está produzindo e que nós vamos logo, logo consumir. Coisa de gaúcho, tia. Olha o que lhe espera, governador, dona Luana. Coisa de gaúcho. Coisa de gaúcho, tia. Pena que não tem carne para vocês, viu? Eu lamento muito. Olha que maravilha. Poxa, que maldade. Não, eu vou te contar. O Sérgio, ele sempre entra mal, cara. Meu Deus do céu. Pra que dizer isso? Isso só existe porque eles estão aqui hoje. Não, rapaz. senhor. É pra mim, Deus a carne, do céu. é pra mim. Meu Deus, mas o Sérgio é tão desagradável. Sérgio não seja mão de vaca, Sérgio. Foi pior do que o... Como é que é? O do Beni? O bélico lá, né? Transtorno bélico. Transtorno bélico. Essa fala existe. Ele é real. Essa fala do transtorno bélico existe mesmo. É uns idiotas, não tem o que fazer, entendeu? O senhor, imagina o senhor no bunker com o Beni. Olha aqui, ó, no Supermercado Irmãos Gonçalves, você encontra tudo o que precisa com qualidade e preços imbatíveis. Promoções e ofertas especiais. Olha só. Vem pra nossa festa! Arraiá de ofertas do Irmãos Gonçalves. Arroz Sutil tipo 5 quilos, 16,25. Carne bovina Frigon Alcatra com maminha corte, 29,80 ao quilo. Cenoura, 3,48 quilo. Carne bovina Frigon contra filé vácuo, linha grill, 36,80 ao quilo. Coxinha da asa de frango Avinorte, pacote 800 gramas, 9,80. Carne bovina Frigon fraldão vácuo, linha tradicional, 23,98 quilo. Só até segunda para todas as lojas. O Arraiá de ofertas do Irmãos Gonçalves é um barato. Beneco. Eita, olha o arraial de ofertas do Supermercado Irmãos Gonçalves, hein? Logo, logo nós vamos ter um transtorno bélico aqui se o Beni não ficar calado quando a gente estiver falando. Vai dar transtorno bélico aqui nessa mesa. Vai. Porque eu acho que o Beni veio com a camisa em homenagem ao Flamengo, né? Lógico, com certeza. Olha aqui, gente. Viu, rapaz? Quem está nos assistindo, olha só que honra para nós. O jornalista Robson Oliveira, que disse assim: parabéns pela entrevista. Hoje à tarde, Sua Excelência o Governador me concede também uma entrevista. Estou aprendendo aqui contigo. Abraços. O senhor vai dar uma entrevista para o Robson Oliveira hoje, é? Eu estou sabendo agora. Sabendo agora. Mas a assessoria deve estar já bem organizada para isso. É mesmo?
Já estão confirmando lá, governador. Que horas começa? Que horas vai ser lá? Não, a hora que o senhor chegar. 4 horas? Okay. Tá, tem tempo para comer a carne depois ainda, governador. Mas é isso que eu tô preocupado. Não, 4 horas dá para comer carne. Olha aqui, ó, Fábio Camilo também está assistindo a gente, governador. Fábio Camilo também, grande jornalista. Grande jornalista. Olha aqui, quem mais presidente nos acompanha? da FENACOM, né? A Eliette, exatamente. Como dizia o pensador Everton Leone, governador não se governa. Você lembra disso? Lembro. Isso é verdade. A equipe é que fala. Olha, agora é ali, agora é aqui. Né? Então, a gente... Senão você não consegue raciocinar. Né? Porque você tem que estar focado nos assuntos de governo, as agendas. A equipe é que organiza, né? Eliette Melo, minha querida amiga, também nos acompanhando. Muito obrigado, Eliette, por estar sempre acompanhando o programa. Iracema Mitoso está dizendo assim, ó. Ontem recebi várias mensagens de moradores do Três Marias, pois estão muito satisfeitos com a visita do nosso governador Marcos Rocha. Eles estão agradecendo o asfaltamento que está sendo cumprido em seu mandato, como foi dito que iria fazer através do Tchau Poeira. Um abraço especial à dona Luana, que está sorrindo até com os olhos. É a nossa Iracema Mitoso. Fã do governador. Como é que eu não vou sorrir, né? Meu marido saiu vou dizer assim, como é que é você falou? Não falou guerra? Você falou o quê? Transtorno bélico. Transtorno bélico. Gente, ele saiu realmente no meio de uma guerra lá, onde estava acontecendo com Israel e Irã. Perfeito. Enfim, chega em casa, né? Eu tenho meu marido de volta. Eu não vou estar feliz, sorrindo? Claro que eu vou estar feliz, porque eu estava angustiada com ele lá. Ele sabe disso. Imagina. Uma angústia total, vendo ele naquela situação. Ele não dormia lá porque era bombardeio. E eu também não dormia aqui porque ficava ansiosa, desesperada. Na hora que era para dormir, eu não conseguia dormir. Preocupada. Então, preocupada, acelerada. Então, o tempo todo, né, pensando, meu Deus do céu, eu sei que ele está lá no bunker, está tudo certo, mas até os bunkers de lá também, né, sofriam quando a bomba caía. Às vezes, modificava a forma como o ângulo que ela caía, destruía tudo. Penetra. Então, assim, ninguém estava totalmente... não é 100%. Não né? ele não estava totalmente protegido, né? Mas, graças a Deus... Eu ainda falei que não voltava antes de todo mundo. Não, pois é. Graças a Deus ele voltou, né, com saúde, com vida, para governar o nosso estado de Rondônia. E quando ele estava lá, né, ele conversando comigo, né, ele estava o tempo todo sempre com uma camiseta. Eu falava assim, meu amor, você está sempre com essa camiseta, o pessoal vai achar que você está repetindo a camiseta o tempo todo, né? É porque ele usa sempre aquelas camisetas da mesma cor por baixo da roupa. Já vai mostrar aí? Aqui, vou mostrar, meu só. Deus do céu. Olha aí, ó. Eu sempre uso Aí, ó. essa camiseta aqui, ó, por baixo, para não suar. Por baixo da roupa, pode né? Pode tirar aí põe um pouquinho, governador. Ei, vai aparecer o super-homem aqui, ó. Aí, Aqui, ó, olha só, pera só um minutinho. Isso. Olha aí, ó. É o Superman. Dona, antes de eu conversar com a dona Lana, eu pergunto, tem gente lá em cima, tem o WhatsApp chegando também. Vamos ver o que chegou aí de pergunta para o governador e de onde chegou. Neuci gostaria de saber do governador a respeito da regulação da POC do governo do estado. Fui ao médico, ele falou que eu voltasse em 45 dias. Isso já faz um ano. O senhor não acha que a regulação está desregulada, precisando de uma regulação de emergência? Não, olha só, a POC ela tem atendido muitos pacientes. A gente tem que entender também que os nossos hospitais, né, e o nosso atendimento do estado muitas vezes sofre porque chega muita gente de outros municípios para serem atendidos nos hospitais do estado que são para alta complexidade. Né? Então, às vezes, as pessoas buscam determinadas ações que deveriam estar sendo atendidas nos municípios, pelos municípios. Mas a POC atende a muita gente. Em compensação, por outro lado, eu gostaria que o Dr. Everton Leone me passasse o seu contato para eu levantar exatamente a sua situação
e eu poder expor a situação aqui para dizer o que de fato está acontecendo. Se houve uma falha, né, do sistema ou se tem algum engano. Então, isso vai ser um prazer poder expor. Então, eu peço para a Pâmela me passar o telefone. Posso acrescentar uma coisa aqui? Pois não, dona Luana. O nosso sistema de regulação, ele está funcionando muito bem. O que a gente identificou no sistema de regulação, o que a gente chama a todos aqueles que fizeram, né, o seu cadastro, que refaçam, porque tem muita gente que mudou seu número de contato e chega a vez dele e a gente tenta fazer o contato e não consegue. Então, tem muita gente que não está conseguindo ser atendido, não é porque a regulação não está chamando, é porque está com a informação desatualizada. Então, eu convido a todos a entrarem, né, novamente no site, fazer contato e ajustar os seus dados que estão ali para que você possa receber o atendimento que você precisa e merece. Perfeito. Tem mais alguma aí? Quer dizer, tem mais alguma? Tem muitas. Vamos para a segunda. Grande governador, Coronel Marcos Rocha e primeira-dama, saiba que tenho um carinho e uma gratidão grande pela vida de vocês dois. Obrigado por tudo que fizeram em minha vida. Sou grato a Deus por vocês. E estamos juntos. E parabéns pelo programa Nota 1000, Gabriel Barbosa. O senhor que sabe quem é, governador? Eu acho que é o presidente da juventude, recém... o que saiu lá da CGC, né? Se for o Gabrielzinho, né, ele trabalhou muitos anos com a gente, um rapaz que eu tenho muita admiração, né, e eu tenho certeza que ele tem muita coisa boa para fazer pela frente. É um grande menino. E isso é um exemplo, né, de gratidão. Olha só, mesmo ele tendo saído do governo, está aí o Gabriel agradecendo tudo que foi feito pela vida dele. Ou seja, uma pessoa de honra. Olha, Obrigado, Gabriel. Eu vou repetir o que eu tenho dito sempre. Eu, durante toda a minha vida, e uma vida longa, graças a Deus, o que eu ouço quando os auxiliares são exonerados por alguma razão? O que eles dizem? O cargo é do governador. Ele me nomeou e ele me exonera. Sou grato por isso. Acabou. E acabou a discussão. Não fala mais nada, porque isso é gratidão, né? Mas, enfim, cada um. Dona Luana. Só para esclarecer, não se trata do Gabigol, tá? Por favor. Porque Gabriel Barbosa, agora, né? É Barbosa também, né? É verdade. Dona Luana, e o meu sonho? Pois é, né? Mais de 100 mil inscritos. Mais de 100 mil inscritos no coisa. programa Meu Sonho. Né? A gente começou com esse projeto lá atrás, né? Realmente construímos todo o planejamento para que as pessoas aqui do nosso estado de Rondônia, né, que não têm um lar, uma morada, e tivesse a oportunidade. Não é um programa voltado a casas populares, né? É um programa que o governo vem como incentivo, inclusive para o mercado, né, e para as pessoas que não têm condição de construir a sua casa. Através da Caixa Econômica Federal, nós fizemos um convênio, uma parceria. E o que vem do governo do estado? Ele vem com um recurso de até R$30 mil disponibilizado para aquelas pessoas que fizeram a inscrição e que foram contempladas entre as 5 mil unidades. Então, gente, até R$30 mil, ele representa um percentual da entrada que você vai fazer na sua casa própria. Quando você vai fazer um financiamento na Caixa Econômica Federal, ela pede lá o valor da entrada. E aí muita gente não consegue fazer a aquisição da sua casa própria porque não tem essa bendita entrada, que falta. Né? Você tem até os comprovantes de rendimento, você consegue comprovar tudo isso, porém você não tem aquele dinheiro no bolso naquele momento para dar entrada. E aí é que veio a sacada do governo do estado de Rondônia, ajudando, né, que as pessoas pudessem dar essa entrada de até R$30 mil, garantindo assim que elas pudessem lá na frente ter a sua morada. Então, nós estamos já com algumas empresas que já fizeram o direcionamento para a Caixa dos empreendimentos e já a gente vai estar divulgando no site, né, as pessoas que foram contempladas. Primeiro a gente lançou uma lista com todos, em ordem cronológica, com todos que tinham feito a inscrição.
Não quer dizer que aquelas pessoas que fizeram a inscrição, aquela quantidade todas, estão contempladas. São as 5 mil primeiras, entendeu? Então, logo mais a gente vai lançar, né, para que aquelas que estão entre as 5 mil primeiras vagas, para que elas possam fazer o cadastro na unidade que for disponibilizada pela empreiteira, que vai estar junto com a Caixa, né, fazendo essa exposição para nós, e nós vamos colocar no site do Governo do Estado de Rondônia, no social, para que as pessoas possam fazer a opção, né, da sua casa lá, aqui no município de Porto Velho, de Paraná, assim que as empreiteiras forem, né, apresentando os projetos. E eu já vou adiantando que nós já temos projetos que já serão lançados agora para Porto Velho, para Ji-Paraná. Então, conforme as empreiteiras vão aparecendo, e eu vou falar uma coisa para vocês. Em quanto tempo isso começa a acontecer? Já. Daqui a pouquinho, eu não vou falar... Esse Sérgio está muito curioso, hein? Já eu vou liberar já. Não, é que meu nome está lá, entende? Eu tô... Tu deixa de ser mentiroso, né, velho? Eu vou ser mais elegante, cascateiro. É porque meu marido, ele é mais... fala assim, é mais manso, eu sou mais braba, né? Dona Luana. Para aí, deixa ela pergunte. Não, a senhora encerrou o assunto, eu quero perguntar sobre o que me interessa a mim. Prato feito, 4 milhões e meio de refeições. Prato fácil, já falou errado aí. Prato fácil. Prato fácil. O que me importa é o prato. O que me importa é o prato. E aí, o programa, Dona Luana? Olha, o programa, graças a Deus, ele cresceu, né? Começou em Porto Velho, a gente fez a expansão para vários municípios, Guajará, Ariquemes, Ji-Paraná, Rolim de Moura, que foi um dos últimos, e agora Jaru, né, que também foi contemplado com o programa Prato Fácil. São 6 mil refeições diárias que a gente disponibiliza, num valor bem acessível de R$2, né, para as pessoas que mais precisam, né, desse atendimento, que vão em busca de uma alimentação saudável, né, de uma alimentação nutritiva. Então, a gente dá toda essa oportunidade através do credenciamento de restaurantes privados, particulares, né, na rede Prato Fácil do Governo do Estado de Rondônia. Aí, às vezes, a pessoa fala assim, eu pago R$2, então o restaurante é que paga o resto da alimentação? Não, o restaurante é credenciado, o Governo do Estado é que paga a alimentação. Então, assim, em média, sai mais ou menos R$18, R$20 uma alimentação por pessoa. Então, ela paga R$2 e o Governo do Estado subsidia os outros restantes para que ela possa ter essa alimentação todos os dias. Então, assim, a gente, através dos programas sociais, né, dentro da política de nutrição e alimentar, nós estamos entre os estados que mais reduziram o índice de fome. Então, assim, a gente está conseguindo alcançar nosso objetivo, que é levar realmente a alimentação para quem precisa, né, para quem está ali. E olha, vou lhe falar, Sérgio, a maioria dos nossos públicos são idosos, crianças e mulheres, mães solos, sabe, que precisam estar ali com aquele apoio, que não tem a condição de estar dando o alimento de todo dia para os seus filhos, porque quando pequeno, falo isso por mim, minha mãe criou 4 mulheres, né, meu pai vivia no garimpo e a gente vivia naquele sufoco e tudo mais, e não tinha uma assistência social, não tinha condição nenhuma, a gente passou muita privação, né? A gente passou muita fome, eu passei muita fome na minha infância com a minha família. Então, hoje, a gente está tendo oportunidade de levar para as pessoas aquilo que eu não tive quando eu estava na minha infância, aquilo que eu não tive, que eu não recebi. Eu estou muito feliz de poder estar levando isso para as pessoas, de poder estar dando a oportunidade que tem uma família alimentada, que tem uma criança que vai para a escola estudar. Eu estava conversando esses dias com o Marco, ele falou assim, eu lembro que tu falava para mim que tu desmaiava. Eu falei, era de fome. Eu desmaiava de fome. Meu Deus. Por muitas vezes na minha infância eu cheguei a estar desmaiando. Aí fui fazer exame várias vezes, tal. Falta de quê? De nutriente, falta de carboidrato. Eu não tinha condição. Imagina, você está indo para a escola, você para aprender, a pessoa para aprender, ela precisa estar bem, ela precisa estar alimentada. Então, tem muita criança que tem dificuldade, não é por outra coisa não, que falta o básico, que é a alimentação. E muito isso bom. Foi uma preocupação nossa, minha e do Marcos. Falou assim, gente, a gente precisa
acabar com isso aqui no nosso estado. A gente precisa acabar com essa situação das pessoas passando essa necessidade básica que é se alimentar, que é ter uma alimentação básica para que ela possa chegar a ir para uma escola, que ela possa estudar, que ela possa se desenvolver como pessoa. É isso que a gente quer, que as pessoas tenham essa oportunidade. Everton. Tá bom, você não tire o microfone da primeira-dama, por favor. Deixa. Olha a cara do Beni. Beni, com essa cara tu não vai comer churrasco. É o seguinte, cara. Eu vou manter a minha postura em respeito à primeira-dama e ao governador do estado. Porque vocês dois são dois idiotas. Mas eu não falei nada, ó. Aliás, eu não falei nada. Sem falar, você o nome errado do você programa. calado é um idiota. Só pra... deixa eu colocar aqui. Um detalhezinho só. A primeira-dama falou quando ela passou fome na infância e desmaiava. Isso acontece com o Sérgio Pires até hoje. É o conselho. Nós famintos sofremos. É o conselho que eu ia dar aqui para a primeira-dama. Jamais aceitar a inscrição do Sérgio Pires nesse programa. Ia saltar para 12 mil Everton, refeições. E para aproveitar o eufemismo que o Beni falou sobre a guerra, então a primeira-dama era de uma aparência delicada. Eufemismo por quê? Para não falar que era... Olha, agora tá bravo. Eufemismo. Que coisa. Tu nem sabe o que é eufemismo, rapaz. Ah, é? Beni, idiota. Eles querem acabar Olha aqui, contigo. Beni. Zoca. O senhor conhece o Zoca? Não lembra dele? Ele diz assim: boa tarde, Everton. Parabenizo a todos pelo excelente programa. O governador Marcos Rocha cumpriu o compromisso com os produtores rurais dos soldados da borracha. Um forte abraço do amigo Zoca a todos. Que seus dias, Everton, continuem sendo abençoados e abençoadores, pois você foi imparcial. Olha só, ele está explicando. Um abraço para o Zoca aí, ele é um grande homem. E eu fiz reuniões, inclusive uma reunião agora, inclusive com o pessoal do Soldado da Borracha, para a gente buscar a solução em conjunto, né, daquele problema tão sério, né, que aconteceu. Pessoas que tinham a documentação, que depois transformaram. Imagina, Beni, as pessoas tinham o documento da terra, estavam lá, mas aí transformaram a sua terra em área de proteção. Isso é um absurdo. É um absurdo. Inclusive, Aziz Raal, tenho um carinho enorme pelos programas sociais da CES. São ações que transformam vidas de verdade. E a Luana tem uma visão linda e um coração comprometido com quem mais precisa. O programa do Prato Fácil é o que eu mais gosto. Está dizendo que o Aziz Raal, conhece ele? Sim, olha, grande amigo, né? Todos os programas, Everton, são maravilhosos. Eu sempre falo assim, mãe não tem predileto, né? Filho predileto. Então, todos são nossos filhos ali. Os programas são nossos filhos. Então, a gente tem um carinho por todos. Prato Fácil, que dá oportunidade das pessoas se alimentarem. Mamãe Cheguei, que entrega um kit para a mamãezinha, para o seu bebê, né, que acolhe ali na hora do nascimento. Não só a questão do kit, mas o acompanhamento de todo o período gestacional, que esse é o propósito, né? É fazer com que a mãe e a criança possam finalizar a gestação com saúde e que dê tudo certo. E também o programa Vencer, inclusive lançamos de novo o Vencer, a segunda etapa. Então, com várias outras grades, vários cursos. Inclusive, a gente tem turismo agora nos cursos, né? A gente tem uma área muito voltada para tecnologia, para informação, para essa garotada que está aí, né? Querendo aprender sobre Instagram, como vender no Instagram, aprender como ganhar dinheiro. Então, é isso. O programa Vencer é um programa que dá oportunidade para que as pessoas possam empreender, sair até da informalidade, aprender como construir o seu negócio, como fazer com que ele prospere, né? E, além do mais, a gente faz consultoria dentro dessa formação. A gente também, pelo governo do Estado de Rondônia, assim que finaliza todos esses programas, a gente entrega um kit profissional para que ele possa já sair atuando na sua área. A gente dá um auxílio financeiro para que eles possam ter, né, suprir a necessidade de ir e vir, de se alimentar no período que eles estão fazendo o curso. E a gente também tem a oportunidade que, no final, eles podem pegar para dar aquele
vou dizer, aquela alavancada no negócio deles, aqueles que querem continuar com o negócio, ou que... Tem uns que querem ir para o negócio, tem uns que querem ir para o mercado de trabalho. Mas aqueles que querem realmente abrir os seus negócios, a gente dá oportunidade através do Banco do Povo do Governo do Estado de Rondônia para que ele pegue uma linha de crédito, assim, no valor, com juros quase zero, e que ele comece a pagar daqui a 6 meses. Olha só. É muita coisa boa, é muita oportunidade. A gente está dando oportunidade para que a pessoa mude a realidade dela, porque ela está, assim, numa situação de vulnerabilidade social, que ela pode mudar a qualquer momento, com tanta oportunidade que a gente está dando. Então, assim, gente, tem que aproveitar. Quem está aí, né, que não se inscreveu, aproveita, porque tem muita oportunidade boa, tem muito curso bom, que vai fazer você realmente ver a sua vida de forma diferente. Porque, às vezes, você só está precisando daquela mãozinha para que você comece, né, a deslanchar na sua vida. E a gente quer isso, a gente quer pessoas que possam, né, prosperar, crescer, enriquecer, como fala o nosso governador, né? Enriquecer. E aquelas pessoas que estão pobres, que fiquem ricas, que os ricos fiquem mais ricos ainda, que o nosso Estado prospere, porque quanto mais a gente produzir, mais o Estado vai prosperar, mais a gente vai conseguir também receber, né, tudo aquilo que vai ser produzido. A gente recebe também imposto, a gente consegue aplicar em novas políticas, a gente consegue melhorar para aquelas pessoas que precisam, porque para quem não precisa está tudo certo, e a gente ainda dá incentivo fiscal, né, que a gente tem muito aqui também esses trabalhos, fazendo incentivo fiscal para que as empresas possam dar oportunidade de emprego para as pessoas e, assim, o nosso Estado prosperar. Olha aqui, ó, a Marinete, que está aqui na plateia com a gente, diz assim: parabenizo pelo belíssimo programa e por apresentar o nosso governador mais uma vez, colocando aí suas tarefas no decorrer das suas atribuições. Muito obrigado por mais essa oportunidade. Estou com meus acompanhantes, a diretora da escola, Lídia Johnson, e seu pai, o seu Sebastião, ele está extasiado por estar assistindo um programa televisivo pela primeira vez. Valeu, seu Sebastião. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado. Obrigada. A diretora também, a diretora da escola, Lídia Johnson. Como é o nome dela? A Débora. Muito obrigado pela presença, Débora. Venha sempre. Minha querida Marinete, sempre muito bem-vinda. Seguinte, eu tenho o que está chegando de mensagem aqui. Incrível. E lá em cima está travando tudo lá em cima, tá? Impressionante. O Chico Holanda também está aqui falando com a gente. Governador Coronel Marcos Rocha para presidente do Brasil em 2026. Assina o 3º Sargento PM Ruiz. Olha aí. Ó, Everton, eu vou falar uma coisa. Esse negócio de ficar falando para o Marcos sair candidato a presidente, fico até preocupado, porque todo mundo que fala que vai sair candidato a presidente, no outro dia está acontecendo alguma coisa aí. Parei um pouquinho. Quem tem pergunta? Não, eu só queria dar uma frase para a dona Luana, que eu já publiquei sobre o seu trabalho, que escrevi que a senhora colocou a ação social em Rondônia num outro patamar. Verdade. Parabéns. Governador. Olha, na verdade, realmente, Sérgio, não tinha assistência, não acontecia no estado de Rondônia. Acontecia o seguinte: a gente tinha uma secretaria de assistência social, que eu vou ser bem sincera aqui, era um cabide de emprego que tinha ali dentro, que a cada 6 meses se mudava gestor, mudava equipe, não tinha condição de dar continuidade aos projetos, que ali começava com um secretário, né? E assim se perdurou por muito tempo. Por muito tempo. Quando nós chegamos em 2019, e graças a Deus estamos aqui até hoje, né, para que a gente possa levar todos esses programas, essas ações para as pessoas que estão realmente precisando. A gente construiu uma equipe muito boa dentro da assistência social. Tá bom, vou reduzir o tamanho da resposta, Everton. O que acontece é para a gente poder falar mais coisas sobre mais assuntos. Então, aí a gente conseguiu. Hoje nós temos uma secretaria que ela fez concurso público. É a única hora que eu mando mais que o governador aqui. Ela fez. Nós fizemos concurso público que não existia servidor efetivo. O que acontecia?
os nossos servidores comissionados são maravilhosos, mas como eles são cargo de confiança, quando chega outro secretário, eles mudam. Então, eu vou dizer assim, a memória da secretaria, ela vai embora com as pessoas que estão indo. Verdade. Então, nós construímos, né, fizemos o primeiro concurso para a assistência social do Governo do Estado de Rondônia, contratamos os nossos servidores efetivos, melhoramos o número de pessoas que estão lá trabalhando. Então, assim, a gente está dando o prosseguimento para que quem chegue depois pegue toda a situação que se desenvolveu, todos os programas e projetos que a gente fez, inclusive tudo que a gente constrói através dos nossos programas, eles são instituídos em leis, que é para dar a garantia às pessoas que estão em vulnerabilidade social, para que elas possam ter esse direito e permanecer com esse direito, entendeu? Para que quem chegue aí não tire aquilo que foi dado para ela. Então, nós temos várias situações dentro da Secretaria de Assistência Social. Não é só assistência social que nós trabalhamos. Gente, a gente trabalha com direitos humanos, nós trabalhamos com habitação, política de direitos humanos, habitação, política de nutrição alimentar. Nós trabalhamos também com desenvolvimento social, né? Nós trabalhamos... tanta coisa, são tantas políticas que nós temos dentro da assistência social. Na verdade... Ali, se você fosse desmembrar, daria várias secretarias. Nós estamos atuando em várias políticas, em várias frentes. Então, dando oportunidade para as pessoas, né, construindo programas que, de fato, alcançam, né, a necessidade das pessoas do nosso estado de Rondônia. Mas a senhora não foi tão curta, não. A senhora espichou um pouquinho a conversa. Espichei, né? Olha aqui, mas tem gente elogiando a senhora aqui. Ei, mas deixa eu falar. Não. Porque senão a gente fica aqui só como ouvinte, olha aqui, né? Olha aqui, o Beni. Olha aqui. Ei, eu não sou feminista, não. Fabiane... Mas eu sou... não sou feminista, não, tá? Mas eu sou a única mulher que tô aqui. Por favor, Verdade. Deixa eu falar. Fabiane Lopes, olha aqui, ó. Não, é porque tem muita mensagem e a gente quer atender mais gente. Vamos atender, né? vamos atender. E isso é bom para vocês, que a gente trata mais assuntos. Bora. Né? Fabiane Lopes, estou acompanhando. Que programa maravilhoso. Eu e minha mãe estamos atentas. Luana, primeira-dama, arrasando. Que representatividade feminina. Tá vendo? Viu? Olha! Não. Agora, se a senhora fica falando aí, eu não ia conseguir ler isso aqui. Né? Agora é o seguinte, eu tô lhe vendo com essa fluência toda. Aliás, eu quero ver lá na Câmara dos Deputados. Vai ser a mesma coisa? A senhora vai calar os homens todos lá? Calar? Com a sua fluência, com a sua calar verve. não, porque a gente não está aqui para calar, a gente está aqui para somar. Muito né? bem, olha então, aí. Não, a gente está para somar. A senhora entendeu minha pergunta, né? Entendi. E aí? Olha, nós estamos trabalhando, tanto eu como o Marcos estamos trabalhando. Né? E, com certeza, se a população assim quiser, a gente vai estar lá na frente colocando nosso nome à disposição para estar representando o nosso estado, né, de Rondônia, levando o que tem aqui, né, as necessidades para que a gente discuta lá. E, com certeza, isso aqui, para mim e para o Marcos, estar à frente do governo do estado, foi uma experiência muito grande. Fez com que a gente conhecesse as necessidades do nosso estado de Rondônia, necessidades que a população tem. Então, nada melhor do que já ter essa experiência, essa bagagem, e levar mais à frente para defender o nosso povo e defender o nosso estado de Rondônia. Ou seja, ela está respondendo o seguinte: serei candidata a deputada federal. E o governador, é praxe isso. O governador já no seu segundo mandato, e todos fizeram isso, ir para o Senado. Isso está no seu horizonte ainda, governador? Veja bem, eu estive agora ali na Zona Leste, junto à população, e foi um momento de... Tá desligado? Pronto, ligou? Tá. Ok? Mas vamos lá. Eu estive ali na Zona Leste agora, num momento ali com a sociedade, e muita gente falou sobre isso, né, que eu deveria vir. Eu até estava em dúvida, mas ontem eu perdi essa dúvida, né? Então, eu sou pré-candidato ao Senado Federal, sim. E alguns falaram assim, não vai ter traição depois, né? Aí eu falei assim, não tem problema, né? O que é de Deus, é de Deus. Então, se essa for a vontade de Deus, a gente vai conseguir seguir em frente e fazer o que é melhor pela nossa população.
Então nós temos aqui, quem sabe, uma futura deputada federal e um futuro senador, né? O Marco, olha, eita, ele fala mesmo. A gente vai pro intervalo. Beni, ele fala muito mesmo. Ele não deixa vocês falarem, né? Nada, zero. A vantagem... A direita aqui tá... Não, daqui a pouco ela vai me chamar de Léo. Logo. É só o centrão e a esquerda. Vamos pro intervalo e a gente volta logo. Dona Neuci, que mandou mensagem antes, que estava aguardando a regulação, o Elias Rezende, conversando com o secretário de Saúde, o coronel Jefferson Rocha, apurou o seguinte, que a empresa que fazia esse tipo de tratamento e de cuidados com a dona Neuci e outros, encerrou o contrato dela. O governo acabou agora promovendo uma nova licitação e a partir de 1º de julho a empresa volta a fazer os atendimentos. E aí a fila vai voltar a andar. Ok, dona Neuci? Tá bem? Boa sorte para a senhora e melhoras, tá certo? E no caso dela, que é de altíssima complexidade realmente, né? E vai ter o atendimento adequado segundo nosso secretário de saúde a partir de 1º de julho. Né, já tem outra empresa atendendo. Walter Henrique de Ariquemes, diga ao governador que sou muito grato da forma que ele trabalha para o nosso estado e a população. Mas estamos vivendo a era do apocalipse aqui no Brasil, está dizendo ele, Walter Henrique, mas mesmo assim ele agradece e parabeniza o governador. Eunice Queiroz também mandando fotos aqui da TV dela, com a dona Luana aparecendo na foto. Programação primordial, assistir nossas autoridades constituídas. Por Deus, está dizendo Eunice Queiroz. Ezequiel Roque, olha aqui, ó, o que ele está dizendo? Aqui gostou dos meus comentários a respeito daquela situação dos advogados da OAB não aceitar especificamente gente que cometeu crime de racismo, né? Aí eu pergunto, e quem cometeu crime de feminicídio vai ser aceito? E quem cometeu crime e matou o filho, matou o pai, matou a mãe, vai ser aceito? É a pergunta que eu faço ao OAB. Por que só um? Né? Ou nós vamos estabelecer uma pena perpétua também para quem errou em algum momento da sua vida? Perguntas que não querem calar. Quem está dizendo aqui é o Ezequiel Roque, e ele faz aqui uma premonição, viu? Ele é assessor, ele é advogado aqui de Porto Velho, Ezequiel Roque. Ele hoje está com a ministra, com a senadora, que foi ministra. Damares. A Damares. E ele diz assim, esse aqui, ó. O Ezequiel é um... o senhor conhece. Tá, o Ezequiel está dizendo... Ele é um grande... Pois é, disse assim, ó. Fala para ele que ainda serei o assessor parlamentar dele quando ele chegar aqui no Senado. Vamos criar muitos bons projetos de lei para mudar o Brasil. E ele é um grande advogado. Os rondonenses mudando o Brasil, diz ele. Tá se escalando aí, governador. Não, mas não seria ruim, não. Ele é muito bom. E ele conhece tudo em Brasília hoje. Conhece tudo em Brasília. Ele sabe todos os caminhos lá em Brasília. Impressionante. Eu quero fazer rapidamente um agradecimento ao doutor Joaci. Ele tem um compromisso logo depois do programa. E o pedaço de carne dele, ele passou para mim. Obrigado, doutor Joaci. Você é muito querido. Meu Deus, ele só fala em comer, Tem pergunta lá em gente. cima, gente? Vamos pelo menos com mais uma para a gente dar atenção para os nossos amigos. Gostaria de saber se tem algum projeto voltado para os animais de rua. Elisa de Pimenta Bueno assistindo a gente. Sobre a questão de animais de rua, é uma questão de saúde pública e voltada muito mais aos municípios, né, do estado, como um todo, no estado. O governo do estado ele repassa o recurso para a saúde através da Secretaria de Saúde para os municípios. Então, existe esse repasse que é feito através do sistema do SUAS e do SUAS, da assistência social e do SUS. Então, praticamente isso, é uma atribuição municipal. Miriam Ferrer, Everton, querido amigo, estou ligada nos Dinos. Que programa maravilhoso com o nosso governador de excelência, enviado por Deus e nossa primeira dama excelente. Parabéns, está dizendo aqui a Miriam Ferrer. Louvado seja Deus, obrigado, Miriam. Deus abençoe
a você e a sua família. Ah, olha só, a Avó Maria, lá do aconchego da Avó Maria. Boa tarde a todos. Governador, o senhor é um homem correto e honesto. Todos os rondonienses sabem que o senhor tem Deus do coração e ninguém derruba. E o senhor encontrou uma mulher de rocha. Amém, amém. Finalmente alguém aí tá me elogiando, ó. Poxa vida! Que legal. Everton, Oi. vou falar uma coisa pra vocês. Tá faltando vocês colocarem uma mulher aqui com vocês, que é pra fazer, né, pra dar toda a graça. Me convido a participar aqui também. Mas daí ninguém fala mais. Mas é pra depois, quebrar um pouquinho. E a senhora, quando brigar comigo, vai me chamar de Léo. Verdade. Eita, olha que legal. Everton, Sim. o Elton Barbosa, governador, pergunta o seguinte: o senhor já falou basicamente que teve uma reunião com o pessoal da reserva, né, Soldado da Borracha, mas ele pergunta se o Estado tem algum recurso para indenizar esse pessoal, essa insegurança jurídica que foi criada, inclusive com a abertura de uma CPI dos deputados em cima dessas irregularidades, né, muita gente com documentação. O que o Estado tem de concreto para esses produtores rurais? E o professor Enilson Marinho também pergunta sobre se o governo vai prorrogar o concurso da Polícia Civil de 2022 e se vai chamar uma nova turma agora ainda esse ano. Em relação ao Soldado da Borracha, nós conversamos lá. Recursos são recursos milionários, né? Que o governo não teria como arcar com isso agora. A gente busca a solução para que eles tenham a propriedade e a possibilidade de usar a terra dentro das regulamentações da Amazônia, é claro. E é isso que a gente conversou lá junto às associações de representantes e a gente está trabalhando para isso, né? A solução. Sobre o concurso da Polícia Civil, conversei com o nosso diretor-geral de Polícia Civil, né, e o Dr. Jeremias, né, a gente tratou sobre esse assunto, eu já autorizei que ele conversasse, então, com o nosso planejamento e também a Secretaria de Finanças, para que a gente possa, então, ver como proceder nesse momento. O Júnior Lopes, que foi seu secretário da Sejusel, dizendo assim: estou aqui ligado nos Dinos, programa maravilhoso com o nosso governador de excelência enviado por Deus e nossa primeira dama, excelente. Desculpa, agora eu troquei tudo, isso aqui é da Miriam Ferrer. Desculpa aí, Sejusel. Tá aqui, é o Júnior Lopes. Perdão, Júnior. Ele diz assim, gostaria que, por favor, transmitisse minha mensagem para o governador. Conheço o seu caráter e sei o trabalho que está fazendo. És uma pessoa íntegra e honrada. Isso não tenho dúvidas. Então saiba que o mal por si só se destruirá. Júnior Lopes, quando ele saiu do governo e o pessoal acompanhou, eu tenho o Júnior Lopes como uma pessoa extremamente correta. É um tremendo jogador de futebol que percorreu o mundo, atuou em grandes times, seleções de outros países, né? E é de Rondônia, de Porto Velho. E eu vejo que o Júnior, né, ele saindo do governo, ele sempre esteve junto, né, e acompanhando as ações do governo. É um homem decente, que eu acredito que tenha toda a chance de provar a verdade, né? Ele já vem provando isso agora. E a jornalista Yali Dantas, feliz pela mulher, falando em nome da categoria. Dona Luana. A Yali dizendo que você... Ela está feliz pela mulher, falando em nome da categoria. Diga assim para ela: Dona Luana, isso mesmo, fique de olho no governador, que ele é uma pessoa boa, honesta e muitas vezes não enxerga a maldade nos homens. Abra os olhos dele mesmo, Dona Luana. Mulher tem radar ativado mais que os homens. Até já falamos isso aqui agora, já né? Falei, é verdade. E eu falo para ele que eu acho que o meu é potencializado. Expandido. Expandido. Meu radar é expandido. Assim, o Irã Galo, lá em Portugal, está assistindo a gente pelo YouTube, dizendo: bom dia, presidente Dinos, transmita ao governador e à dona Luana a nossa solidariedade. Irã Galo. Obrigado, doutor Irã Galo, um grande médico do nosso país. Eu poderia falar uma coisa bem rapidinho?
Não, eu até vou dizer o seguinte, o tempo acabou. Cléber Serafim, seria bem-vindo. Governador, o senhor pode falar encerrando já a sua participação e dando tchau para os nossos telespectadores. Isso, o Barco Hospital de Guajará-Mirim, a gente conseguiu resgatar, vai ser recuperado rapidamente. Nós temos também o asfalto de Espigão do Oeste, rodovia do Calcário, obra em andamento. Nós temos também a ponte sobre o Rio Pimenta, Chupinguaia, 90 metros, lá, esperado pela população. Obra já dada, autorização para início. Ponte da rodovia 257 em Ariquemes para Machadinho, 5 pontes que nós fizemos naquele local. O Abobrão aqui em Porto Velho, a gente não pode esquecer que agora está sendo utilizado. Recebo agradecimento o tempo inteiro por essa obra. Enfim, a rodovia do Boi, coisas que só uma parte de tudo que o governo tem feito em benefício da população. Ei, vamos já inaugurar o primeiro conselho tutelar lá em Cujubim, viu? Fique atento aí, já vamos fazer a entrega. Maravilha. Quer dizer que o ano que vem, 2027, os dois morando em Brasília, para encerrar o programa. Se for da vontade de Deus. Muito obrigado pela presença de vocês, viu, gente? Muito obrigada, Everton. Muito bom. Foi ótimo a gente participar de um programa comandado pela dona Luana. Foi maravilhoso. Espero receber mais convite depois dessa vez aqui, ó. Não, tô achando que você tá querendo me travar pra mim aqui. Tem muito homem. Hã? Vai no Balanço Geral amanhã. Vamos lá. Vamos no Balanço Geral também. Pronto, decidido.